Olá, alunos do SEG, aqui é o professor Abete falando com vocês. Vamos à correção de geografia do sétimo ano. Vou corrigir alguns exercícios que eu passei nas últimas semanas para vocês. Vamos lá então. O primeiro exercício é ser corrigida do capítulo 4, Urbanização e Industrialização do Espaço Brasileiro, parte 2. Primeira questão: explique o que são os três tipos ou categorias de indústrias. Letra A: indústria de base e extração. São responsáveis pela extração e beneficiamento de minerais que servirão de energia e fundação para outras indústrias, né, pessoal? Então ela vai extrair o ferro, o carvão, o petróleo, né, outros metais, e pegar esses metais e transformar, né, em barras de ferro, né, pegar o cobre, o ferro, transformar no aço, utilizar o carvão e o petróleo para gerar energia para outras indústrias. Essa é a indústria de base e extração. Letra B: indústrias de bens de capital ou intermediária. São responsáveis pela produção de máquinas e ferramentas que outras indústrias utilizarão, né? Então ela vai produzir as máquinas e ferramentas para outras indústrias produzirem outras coisas, né? Então uma indústria bem rentável que veio para outras indústrias. Foi para que o Brasil, né, não tem ou pouco tem esse tipo de indústria, essa tecnologia de construir ferramentas e máquinas, compra de indústrias estrangeiras. Letra C: indústria de bens finais de consumo. Produzem mercadorias consumidas pelo público em geral. Seus produtos são divididos em duas classes: duráveis e não duráveis. Então, pessoal, né, são indústrias mais comuns que produzem que a gente consome no dia a dia, né, como as duráveis, carros, eletrodomésticos, não duráveis, alimentação e vestuário, roupas. Segunda questão: relacione as duas colunas, os tipos de indústria e o que elas produzem, né? Então, primeira coluna, número 1, indústria de base. Número 2, indústria de meio de capital. E terceira, indústria de bens finais. Segunda coluna, carros e roupas, máquinas e ferramentas e ferro e aço. Então você tem que colocar carros e roupas, indústria de bens finais, número 3, máquinas e ferramentas, de meio de capital, número 2, e indústria de base, ferro e aço, número 1. Então a ordem correta é letra B, 3, 2 e 1. Marque a letra B. Terceira: o que é a rede urbana e qual sua importância para as cidades? É a conexão através de linhas de transporte e comunicação. Por elas, as cidades trocam informações e mercadorias, né? Então as cidades estão conectadas por uma rede de transporte e de comunicação, onde elas podem trocar informações e mercadorias. Essa é a rede urbana. Quarta: o que é a hierarquia das cidades? Dependendo do poder econômico, político, informacional e tecnológico de uma cidade, ela possui poder de influenciar, né, e exigir algumas mercadorias ou outras coisas de outras cidades. Então as cidades têm poder sobre outras. Quanto mais poder econômico, político, né, e tecnológico ela tem, as cidades vão depender de serviços e mercadorias dela. Quinta: o que são as metrópoles? São cidades que possuem poder de influenciar e de atrair e atração para com outras cidades, né? O alcance do seu poder varia, né, entre regional, nacional e mundial. Essas são as metrópoles, as cidades que possuem mais poder econômico, político e infraestrutura tecnológica, né? Outra cidade depende dos serviços delas. São cidades que estão no topo da hierarquia, né? Sexta: marque a alternativa abaixo que não corresponda a um tipo de metrópole. Vamos lá então. Letra A: metrópole global. É a metrópole que tem influência, né, sobre todo o seu país e sobre outras cidades no mundo todo. Então ela é uma metrópole, não deve ser marcada. Letra B: metrópole nacional. A metrópole que tem poder sobre todas as cidades de todo o país. É uma metrópole, então deve ser marcada. Letra C: a grande megalópole. Às vezes são duas ou mais grandes metrópoles que se juntam em uma grande conurbação, formando uma grande metrópole, né? Então também é um tipo de metrópole. Então não deve ser marcada. Letra D: a megacidade. A megacidade, pessoal, ela tem relação com o tamanho da população. As megacidades são cidades que são massivamente populosas, né? Então não tem a ver com metrópole, sim, com o número de pessoas que moram, com o tamanho da população. Então a letra D deve ser marcada porque não é um tipo de metrópole. Vamos ao próximo exercício, agora do capítulo 5, diferentes paisagens e interesses na organização do campo, parte 1. Primeira: explique como as pessoas começaram a praticar as atividades do campo, né? Então, quando além do extrativismo,
começou-se a domesticar e cultivar animais e plantas para facilitar sua sobrevivência. Então, quando começaram a praticar a agricultura e a pecuária seres sedentários, foi assim que começou a atividade do campo. Segundo, explique no que consistem as três principais atividades do campo. 2 pontos. Letra A. O extrativismo. Né? O que consiste o extrativismo? Retirar e coletar recursos diretamente da natureza, como coleta de frutas, a caça, a pesca e a mineração. Esse é o extrativismo. Letra B. A agricultura. Domesticar e controlar o ciclo da vida de plantas, seu nascimento, plantio, seu crescimento, cultivo e a sua morte, a colheita. Letra C. Pecuária. Criar e controlar o ciclo da vida de animais. Uma criação de animais é chamada de gado. Né? Os mais comuns são bovino, suíno, caprino e equino. Né? Bois, porcos, cabras e cavalos. Terceira, relacione as duas colunas, atividades do campo e seus produtos. Então, número 1, extrativismo, segundo, agricultura, terceira, pecuária. Então, soja e café, açaí, peixes, carne e leite. Né? Então, soja e café são da agricultura, número 2, açaí e peixe são extrativismo, número 1, e a carne e leite, pecuária, número 3. Certo? Então, a ordem correta é a letra D, 2, 1 e 3. Terceira questão. A palavra cultura significa cultivar. Observe a imagem abaixo, né? Explique a relação entre as primeiras sociedades humanas e as atividades da agropecuária. Né? Então, aqui a imagem que demonstra uma sociedade humana bem primitiva. Então, a palavra cultura significa cultivar, que também origina a palavra agricultura, né? Cultivar o campo. Tudo está ligado às primeiras relações do homem com a natureza que gerou as primeiras culturas. Então quando o homem começou, né, essa relação homem-natureza, de começaram a iniciar a tentar controlar o ciclo da vida de animais e plantas, foram quando surgiram as primeiras culturas. Quarta, explique por que historicamente o Brasil utiliza o modelo econômico agroexportador. Depois explique se esse fato é ruim ou bom para essa economia atualmente. Vamos lá então. Os colonizadores portugueses exploraram o Brasil através das atividades agrícolas agroexportadoras, como a cana-de-açúcar e o café. Hoje o Brasil herdou essas práticas para a economia atual. Ter essa economia baseada no modelo agroexportador é ruim, pois esses produtos são pouco valorizados no mercado mundial. Né? Então hoje, no mundo tecnológico, quanto mais tecnologia tem um produto, mais ele é valorizado. Né? Então as atividades ligadas, produtos ligados às atividades da indústria e do comércio, né, são mais valorizados. Então por isso que isso é um pouco ruim. Quinta questão. Diferentes paisagens e interesses. Desculpa, capítulo 5. Diferentes paisagens e interesses na organização do espaço, parte 2. Vamos lá. O último exercício de hoje. Primeira, sabemos que o Brasil sempre teve sua economia baseada na exportação de produtos agrícolas. Atualmente, como as terras do Brasil são utilizadas? Vamos lá então. As maiores e melhores terras ficam com as pastagens do gado bovino. Né? Então, a maior parte da terra do Brasil hoje vai para o gado bovino. E em segundo lugar, para a monocultura da soja. Né? Ambos para exportação. Então, o agronegócio, né? O modelo agroexportador fica com as maiores partes das terras. Segundo, quais são as características das terras utilizadas para o abastecimento interno de alimentos agrícolas no Brasil? Né? Ou seja, os produtos que chegam às pessoas que moram no Brasil. São as menores e piores terras em relação a relevo e riqueza do solo. Né? Então, os produtos que são destinados aos brasileiros vêm de terras com piores condições de relevo e solo. Terceira, qual o cultivo representado abaixo? Como ele é praticado no Brasil e qual a importância dele para a economia do país? Né? Então, eu tive aqui uma grande fazenda com uma grande colheitadeira de soja, pessoal. Né? Essa aqui é a soja. Então, a resposta é a monocultura da soja. É praticada em latifúndios agroexportadores com uma alta tecnologia, um dos principais produtos de exportação do Brasil, junto ao gado e ao ferro. Quarta, cite as principais novas tecnologias que o Brasil utiliza nas grandes e modernas propriedades. Então são elas as sementes especiais, são selecionadas só as melhores, né, geneticamente falando, tratores, colheitadeiras, são as grandes máquinas, irrigação do solo, irrigar terras secas, né, fertilização do solo, fertilizar terras que são estéreis, agrotóxicos e transgênicos, né, que são os venenos para as pragas e as plantas geneticamente modificadas, o transporte frigorífico e a inseminação artificial. Quinta e última questão. Observe a imagem
E sobre a atividade extrativista no Brasil, marca alternativa incorreta. Né? Então tem a imagem da Serra dos Carajás, onde foi extraído grande parte do ferro que sai do Brasil. Letra A. Na região norte do Brasil, a atividade extrativista vegetal é tradicional para a extração do açaí e da castanha do Pará. Isso, pessoal, né? Então, duas atividades que são muito tradicionais no norte do Brasil: o extrativismo, o açaí, a castanha do Pará. Letra B. A atividade da pesca não pode ser considerada um tipo de extrativismo. Não, pessoal, é incorreto, né? A pesca é claro que é um tipo de extrativismo, né? Os caiçaras e os ribeirinhos fazem isso no Brasil. Então a letra B é a incorreta, deve ser marcada. Vamos ver porque as C e a D estão certas e não devem ser marcadas. Letra A. A atividade madeireira, na maioria das vezes, é nociva para a natureza. Geralmente ela é feita de maneira ilegal, né, e de maneira nociva para a natureza, no Brasil. Letra D. A atividade extrativista mineral pode ser feita através do garimpo, que é tradicional, e da mineração industrial, né, que é mais com tecnologia. Pessoal, correta. A letra C e a letra D. Então marque a letra B, que é incorreta, e isso encerra a nossa correção. Obrigado e até a próxima aula de Geografia.